Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e nós estamos resolvendo um exercício sobre programação orientada a objetos. O tema são os métodos. Nós estamos no quarto vídeo dessa atividade, tá bom? Se você não está acompanhando desde o início, sugiro que você volte lá e acompanhe, porque cada atividade depende da anterior. Então vamos para essa atividade aqui, que é a seguinte. É o método situação motor. Observando aqui o nosso diagrama, nós temos aqui a indicação do método situação motor, não é isso? Então vamos ver o que ele quer. Implemente o método situação motor, que ao ser acionado deve verificar se o motor do carro está ligado, retornando uma das seguintes strings, conforme a situação do motor. Modelo do carro, né? Por exemplo, se for um Fusca, vai aparecer Fusca, seguido da setinha, depois motor ligado. Ou o modelo do carro seguido da informação que ele está com o motor desligado. Veja bem, é preciso que você perceba que esse método situação motor, ele tem uma característica bem diferente do outro que a gente já fez no vídeo anterior, que é o método detalhes. O detalhes ele era com retorno void, ou seja, ele não tem retorno. Já esse daqui, ele é string o retorno dele. Então até coloquei aqui em destaque o detalhe no enunciado de que ele tem que retornar a string. Diferente do que a gente fez no método motor ligar, no método detalhes, onde lá não tinha retorno, ele direto de dentro do método fazia exibições na tela usando o system.out.println. Aqui não, ele não vai ter exibições vindas de dentro do método, ele vai devolver para quem chamou o método uma frase, uma string, que vai ser composta do modelo do carro seguido da informação do motor, de como ele está, se ele está ligado ou desligado. Então, interpretando aqui o título do método, ele, conforme o diagrama nos apresenta, ele é público porque ele tem um sinal de mais aqui na frente. O nome do método é situação motor. Ele não tem nenhuma variável de entrada de dados, ele é somente acionado sem que a gente passe nenhum parâmetro para ele, mas ele vai devolver uma string, ele vai retornar para quem chamar uma string, tá bom? Então, lá no nosso código, deixa eu pular para lá, eu vou trabalhar aqui, fazendo de novo aqui na parte superior, somente abaixo dos atributos, para ficar mais claro no vídeo, tá bom? Mas eu, se fosse só simplesmente fazer a resolução sem trabalhar pensando em vídeo, eu colocaria ele abaixo desses detalhes aqui, fazendo cada um abaixo do outro, conforme a ordem do enunciado das questões. Mas eu vou sempre fazendo aqui agora próximo dos atributos, para que no vídeo fique mais claro para a gente entender. Os métodos podem ficar em qualquer posição mesmo na classe, desde que fique abaixo dos atributos, então vai dar certo. Vamos lá. Seguindo a nomenclatura lá que aparece no enunciado, no diagrama especificamente, ele é um método público. O nome dele é situação motor. Na verdade é situacal, né? Não tem C cedilha e nem til. Motor com M maiúsculo, porque são duas palavras que foram juntadas ali. E método sempre começa com letra minúscula. Então situação é com S minúsculo, sempre é assim. Isso só tem uma exceção, é bom a gente conversar sobre isso. Os métodos construtores é que eles começam com letras maiúsculas. Por quê? Porque o construtor ele tem o mesmo nome da classe, e a classe é uma palavra com letra maiúscula. Então a única exceção nos métodos que começam com letra maiúscula são os construtores, tá bom? Isso a gente está falando de Java, né? Em outras linguagens isso é um pouquinho diferente, mas em Java é desse jeito. E nesse caso, a situação motor não vai seguir essa regra. Ele não vai mudar essa regra, na verdade. Então, começa com letra minúscula. Eu estou juntando uma palavra na outra, então essa segunda palavrinha, ela começa com letra maiúscula, seguindo o nosso padrão do camel case, que é onde a gente segue essas regrinhas de letras maiúsculas e minúsculas aí. Bom, o nome do método tem ainda a parte dos parênteses e não tem nada dentro. Tudo bem? Mas ele é string, o retorno dele é string, então ele é public string situação motor. E aqui em seguida eu abro a chave dele, Enter, e está ali a chave que fecha o método. E ele está dando erro porque se o método ele é string, ele tem que ter um retorno. Então, enquanto não existir a palavrinha return e devolvendo, obviamente, alguma coisa que seja uma string, nem que seja isso daí, aspas, aspas, vazio, ele vai ficar acusando erro, tá bom? Então, não tendo o retorno ainda digitado, vai ficar dando erro. Eu vou tirar o retorno por enquanto, ou melhor, eu vou deixar ele ali, mas a gente vai ter que mexer nele, mas só para não ficar dando erro, isso acaba incomodando e tirando a nossa atenção, né? Eu vou descer aquele retorno e vou trabalhar aqui com a solução que o exercício pede, depois a gente muda esse retorno aí. Bom, o exercício pediu que eu precise verificar a situação do motor, se ele está ligado ou não.
Olha só, nós temos uma variável aqui de atributo que ela é boolean e é nela que está a informação se o motor está ligado ou não. Então, eu já estou até falando do jeito que tem que ser. Eu tenho que verificar se essa variável está indicando verdadeiro ou falso, porque boolean só pode ser verdadeiro ou falso. Eu vou aproveitar o momento aqui para falar um pouco sobre variáveis boolean sendo testadas. Se você nunca fez um teste de boolean, você provavelmente vai querer escrever deste jeito aqui, ó. Se motor ligado igual a verdadeiro, porque você está testando se a variável motor ligado é verdadeira o conteúdo dela. Isso não está errado você fazer isso não, tá bom? Você pode fazer desse jeito, mas existe uma outra situação que é a seguinte: se a variável é boolean, só pode ser verdadeira ou falsa, então já é possível em Java que você faça o teste simplesmente testando a variável sem igualar a nada. Isso aqui que está escrito aqui significa se a variável motor ligado é verdadeira, porque como ela só pode ser verdadeira ou falsa, eu já estou testando se ela é verdadeira sem precisar digitar o igual a verdadeiro. E se eu quisesse testar pelo falso, aí eu teria que fazer, né? Igual a falso. Se eu quisesse testar se a variável está valendo falso, poderia fazer assim, como eu fiz, ou você ainda poderia fazer pela negação, que é com o símbolo de exclamação. Você sabe que a exclamação inverte o sinal, inverte o significado do conteúdo ali. Então, motor ligado deveria ser verdadeiro, mas como está com uma exclamação na frente, ela está sendo negada. Então ela agora ficou falsa. Então esse teste aqui significa se motor ligado é falso. Tá bom? Então, só para você ter esse primeiro conhecimento sobre as variáveis boolean. Como eu quero testar se é verdadeiro, eu vou deixar assim. Se você acha que isso vai confundir você, pode fazer então com igual a verdadeiro, igual a true, ou ainda faça um comentário aqui em cima explicando isso da forma como você achar melhor para você. Tá bom? Continuando. Então, se tiver com o motor ligado, eu tenho que retornar a informação de que o motor está ligado junto do modelo do carro. Então, aqui eu já posso fazer o return. Return o modelo do carro. Opa, peraí. Onde está o modelo do carro? Está aqui, ó, na minha variável modelo, que é uma variável global. É um atributo global. Então, eu posso escrever this.modelo, correto? Eu quero retornar o valor daquele conteúdo e concatenar com a frase que o exercício pediu. Ele pediu para eu fazer uma setinha assim, ó, vamos fazer, sinal de menos 2 vezes, seguido do sinal de maior, ele dá a entender que é uma setinha, e continuar com a expressão aqui, motor ligado. Veja bem, eu estou retornando uma string, motor ligado. Se você vier agora assim, já tem o retorno, então já posso tirar esse retorno aqui de baixo, né, Fabrício? Já está resolvido o meu problema. Não, ele vai continuar reclamando. Por que ele está reclamando? É só você interpretar a lógica. Do jeito que a gente fez aqui, se o motor estiver ligado, ele retorna. Mas se o motor não estiver ligado, ele não vai executar o if e ele não está achando nenhum retorno depois disso. Então, obviamente, que a gente precisa ter o que fazer quando o motor não está ligado. Então, você vai, claro, como você é um bom desenvolvedor, você vai meter um else aqui para trabalhar o senão. E tudo bem, você pode fazer e vamos até copiar aqui, ó, e colar, porque a diferença é só dizer que está desligado, né? Então eu poderia fazer assim. E tá certo. Repara que não tem erro nenhum, tá funcionando, não tem mais nenhum problema a resolver aqui. Tudo bem? Mas eu quero também conversar agora com você sobre o comportamento do método quando existe retorno dentro de um bloco interno desse método. Falando de outras palavras, esse if ele está abrindo um bloco interno daqui até aqui. Concorda comigo? Temos ainda um else que está abrindo outro bloco interno daqui até aqui. Interno porque todos esses dois blocos estão dentro do método inteiro. Então, eu tenho um método com conteúdos com blocos internos, certo? Se no momento qualquer está acontecendo a execução e ele encontra um retorno, se ele executar esse retorno, ele dispensa o que vem depois, ele descarta o que vem depois. O que eu estou querendo te dizer? Então imagina isso funcionando e o motor do carro está ligado, está valendo verdadeiro. Então ele vai testar, está ligado? E tá, né? Então ele vai rodar pelo if e vai encontrar esse retorno. Ele então vai retornar e vai sair desse método, ele nem olha para o que vem depois. Inclusive, a título de curiosidade, se eu fizer qualquer coisa aqui depois desse retorno ainda dentro daquele bloco do if, ele vai dar erro. Por exemplo, se eu pegar a variável ano, tá bom? E isso não é pedido, não tem nada a ver, mas vamos supor que eu coloque um número aqui louco aqui, 3.000.
Ele poderia colocar, mas ele não está deixando porque está depois de um retorno. Então ele entende que quando essa linha for executada, ele sai do método e não roda nem essa. Então o problema que ele está dizendo aqui é que essa linha nunca vai ser executada. Se eu trocar ela de ordem, tirá-la daqui e colocar antes do retorno, repara que não dá mais erro, porque se ele executasse esse bloco do if aqui, ele ia colocar o valor 3.000 na variável ano e em seguida ia retornar. E aí sim ele sai. Então o que eu estou querendo te dizer? O retorno é encerramento desse método, seja lá como for. Então, tirando isso daqui, que isso aqui não faz sentido, era só para te explicar o conteúdo, o que eu estou querendo te dizer? Nesse caso, se eu já estou com um raciocínio lógico um pouco mais apurado, eu posso fazer esse mesmo método funcionar sem esse conteúdo do else aqui. Eu poderia tirar o else, tirar a chave que estava aqui fechando ele, tirei. Então, obviamente que não tem mais bloco, esse retorno pode voltar um pouquinho para a esquerda para ficar mais claro para a gente. Vamos interpretar aqui, olha. Esse if está começando aqui, nesse bloco, nessa chave, e encerrando aqui. Então, se o motor estiver ligado, isso estiver valendo verdadeiro, ele vai retornar esse conteúdo e sai. Ele não executa o que vem depois. Então, ele não executa essa parte de baixo. Entendeu o problema? Agora, se esse motor estiver desligado, se essa variável motor ligado está valendo falso, obviamente que esse método, esse bloco aqui do if não vai rodar, porque está falso e ele só roda se for verdadeiro. Então, não rodando, ele não retornou nada, ele continua a execução. Então, na execução seguida, vem um retorno do que seria o senão. E ele vai retornar e vai encerrar o método. O mesmo comportamento que teria se eu tivesse o senão aqui. Mas esse comportamento só está acontecendo porque eu estou trabalhando com retornos. Espero que você tenha entendido isso. Se ficou complicado, usa o senão como estava antes. Coloca aqui o else e usa o return dentro do else. Vai dar no mesmo, tá bom? Só estou tentando te dizer que você vai acabar encontrando muito código de retorno com if else do jeito que eu fiz aqui, ó. Isso aqui acaba sendo um else, esse bloco que eu estou selecionando aqui embaixo. Porque ele só roda se a parte de cima não rodar. Porque quando a parte de cima roda, o retorno encerra ele ali mesmo. Ele não executa mais o de baixo. A culpa disso é do retorno. Bom, interpretando agora o método, o situação motor está testando se o motor está ligado e está devolvendo que está ligado ou não, correto? Mas, se você fez o exercício, você deve também ter tentado testar aqui o método. Então, você deve ter feito algo parecido com isso aqui, ó, C1 ponto, situação motor, situacal motor, não é verdade? E aí você executou e não apareceu nada em relação à situação motor. Né? Você sabe que isso que está acontecendo aqui anteriormente é resultado dessas três chamadas do método detalhes que foi feito no vídeo anterior. Do situação motor não aconteceu nada. Eu posso até selecionar e dar um Ctrl barra, desculpa, é aqui, Ctrl barra, essa chamada aqui deixa de existir só para a gente testar de uma forma mais prática e nem me dá mais resposta nenhuma quando eu aperto o play lá, ó. Por que não está acontecendo nada? Sabe responder? Deixa eu te dizer então o que aconteceu. É porque esse método ele não tem um sysout dentro dele. Olha aqui, o método vem daqui até aqui. Tem exibição na tela? Não tem. Eu estou aqui no outro lado chamando o método. Tem algum sysout do lado de cá? Também não tem. Então, não tem nenhuma informação pedindo para aparecer na tela. Esse é o primeiro motivo de você achar que não aconteceu nada. Mesmo antes, quando eu tinha algo acontecendo na tela por conta dos outros métodos, deixa eu tirar aqui de novo com Ctrl barra, tirar e executar de novo, só para você entender a minha lógica. Mesmo antes, quando tinha isso aqui acontecendo, ele, tem tela agora, por que não apareceu então a situação do motor? Porque aquele método não mandou vir nada para a tela. Mesmo tendo outras coisas aparecendo na tela, isso não foi motivo para abrir informações de tela. E por que não foi? Vamos interpretar, ó. Eu estou daqui chamando o situação motor referente ao meu objeto C1, que no caso é esse Fusca aqui inteirinho. E a gente já está vendo aqui no caso do motor que ele está desligado, ele está falso. Mas por que isso não aconteceu? Resposta, enfim. Chamei o situação motor do meu objeto C1. Lá na classe carro, eu vou executar o situação motor. Ele vai testar o motor, que obviamente está desligado, você acabou de ver isso lá na outra classe. Então ele vai retornar essa parte de baixo aqui, que é o que acontece quando o motor está desligado. Então você imagine esta frase voltando, essa informação, essa string, melhor dizendo, voltando para quem chamou. Quem foi que chamou? Foi aqui. Então aqui
eu estou recebendo de volta essa frase, que o motor está desligado e o nome do carro, o modelo do carro. Mas eu recebi e não fiz nada com isso. Eu poderia, por exemplo, fazendo aqui um primeiro momento, criar uma variável aqui qualquer do tipo string, porque o que volta de lá é uma string. Então eu vou criar uma variável string chamada resposta, sei lá, é o que veio na minha cabeça agora, e faço isso. Ó. Então eu estou dizendo que estou chamando situação motor referente ao C1, ele está indo lá na classe carro, executando o método situação motor, no caso está devolvendo essa string, está retornando para quem chamou. Então aconteceu o retorno aqui e ficou salvo na minha variável resposta. Então se eu fizer agora um sysout simplesmente na minha variável resposta, não preciso nem colocar mais nada, só a variável, aí sim você vai ver que vai aparecer, vamos lá, apareceu, opa, o Fusca está com o motor desligado. Isso é o resultado desse sysout que eu fiz agora, então você entendeu que a variável resposta está recebendo esse texto que está voltando, essa string que está voltando ali da chamada daquele C1. Se na minha lógica, por algum motivo, eu tenho mais o que fazer com essa variável resposta, eu posso usar ela para outras coisas em seguida, legal, então eu mantenho a minha variável ali para ter sentido. Mas se a minha função é simplesmente exibir o retorno, eu não precisaria ter uma variável para guardar esse valor antes. Eu podia ter feito de uma forma diferente. Ó. Eu não crio essa variável e simplesmente faço um sysout e coloco a chamada ali do meu C1, situação motor, direto dentro do parêntese do sysout. Ficaram dois pontos e vírgula no final, deixa eu tirar um. Atenção aqui na parte final, porque tem um parêntese que abre e fecha, que é relacionado ao nome do método, e tem mais um parêntese fechando, que é em relação ao sysout, que está abrindo aqui antes do C1. Tá bom? Então, vou até dar um espaço aqui antes e um espaço aqui depois, acho que vai ficar mais bonito para você enxergar. Enfim, eu estou mandando exibir na tela o resultado da ação de chamar o C1.situação motor. Ele vai lá chamar, vai voltar para cá a resposta dizendo que o motor está desligado, e isso que está voltando vai cair dentro do sysout. Então, vai para a tela. Então, agora eu vou executar de novo. E olha lá, apareceu a situação do motor do Fusca. Então, é uma forma legal de você trabalhar um retorno de um método. Se você precisa salvar o retorno dele para continuar outras ações, cria uma variável para isso. Se você não precisa, se a sua intenção é somente exibir, você já joga isso dentro de um sysout, tá bom? Eu vou fazer, obviamente, essa chamada para os outros dois carros, porque eu quero ver a situação do motor de cada um, né? Como por enquanto eles só foram criados, eu não fiz nada para ligar ainda o carro, isso vai acontecer nas próximas atividades, né? Ele tem que dizer aqui que os 3 carros estão com o motor desligado. Tudo bem? Se você quiser ainda fazer algum tipo de experimento para testar se o if está batendo certo lá dentro daquele método, aproveita que o Fusca aqui ele é criado passo a passo e vem aqui na variável do motor dele e muda para verdadeiro. Então estou criando o carro com o motor ligado aqui, que foi o Fusca. Quando eu executar de novo, esse C1 aqui, que é relacionado ao Fusca, vai ter que sair com o verdadeiro. Então agora, ó, o motor do Fusca apareceu ligado. Tá bom? Eu vou voltar lá ele ficando desligado, porque mais adiante a gente vai ter uma atividade que cria um método para ligar o motor. Então, por enquanto, eu vou deixar todo mundo desligado, mas para testes você pode fazer isso que eu acabei de fazer. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara essa situação aí, essa solução, e a gente ainda tem mais atividades para resolver em cima desse exercício. Então, até o próximo vídeo e um abraço!